Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vou fazer a leitura dos versos 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, nós somos gratos pela Tua palavra e que nós possamos realmente viver sob a Tua palavra, sob a direção do Senhor para as nossas vidas, ó Pai. E que mais uma vez nessa noite nós tenhamos a compreensão da Tua vontade sobre nós e que possamos receber esta palavra, ó Deus, e assim estar dispostos no coração a cumpri-la. Assim, ó Pai, nós oramos, pedimos em nome de Jesus. Amém. O título que nós encontramos aqui é Os discípulos à luz do mundo. Jesus disse em João 8: Eu sou a luz do mundo. Também diz aqui no versículo 14: Vós sois a luz do mundo. Não há nenhuma incoerência, né? Poderíamos pensar, né? Quem é a luz então? É Jesus ou nós? As duas coisas. Jesus é a luz do mundo. Nós precisamos dessa luz. Nós precisamos de Jesus. E é quando nós encontramos Jesus, essa luz entra na nossa vida. E é uma luz que nos faz brilhar. Portanto, nós nos tornamos luz. E podemos dizer: eu sou também a luz, pois nós brilhamos essa luz de Cristo. Este texto, ele deixa muito claro o seu propósito. Ele diz no versículo 16: Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Qual é a proposta do texto? Dizer que se nós somos luz, devemos brilhar. Vós sois a luz, e que brilhe a vossa luz. Hoje cedo nós falamos um pouquinho a respeito do proveito do tempo, e lendo a passagem de Efésios 5, 8 e 9, e mais alguns versículos, mas 5, 8 e 9, fala exatamente sobre isso. Diz: outrora vocês eram trevas, mas agora sois luz. Andai ou vivam como filhos da luz. Por que nós devemos ser luz? E para que nós devemos ser luz? A palavra de Deus diz aqui, ainda no versículo 16: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Basicamente, Jesus define e esclarece o que é ser luz. O que é ser luz? Alguém poderia pensar que ser luz é brilhar mais do que o outro, ser alguém que aparece, mas aqui diz: brilhe a vossa luz para que vejam as vossas boas obras. Jesus esclarece que essa luz são as nossas boas obras. Então nós devemos brilhar para mostrar essa luz de Jesus. O que seriam boas obras, irmãos? Boas obras abrange tudo aquilo que o cristão diz e faz porque é cristão. As coisas boas. O texto de Efésios fala, né, que o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Isso só existe em
Deus em Jesus. Então nós devemos praticar boas obras, ou seja, nós devemos, como cristão, dar testemunho, testemunhar a nossa fé. A maior boa obra que nós fazemos é a obra da evangelização, é falar de Jesus, é anunciar Jesus. Mas a evangelização, ela não pode ser desassociada à prática, ou seja, não somente em palavras, mas também na nossa maneira de viver. E é isso que os outros vão ver. Interessante, irmãos. Imagine que a sua maneira de viver, tão cheia de luz de Jesus, chegue a despertar nos outros o interesse. E alguém chegar para você: aonde você aprendeu a ser essa pessoa tão boa? Como você consegue ser tão feliz? Como você faz tantas coisas boas? A nossa vida devia gerar essa curiosidade nas pessoas. John Stott diz: como seria esplêndido se os não cristãos, curiosos por descobrir o segredo e a fonte de nossa luz, viessem a nós e nos indagassem sobre isso. Infelizmente, muitas vezes nós somos conhecidos de outra forma, né? Lá vem o crente, o chato, ou aquele evangélico, no sentido pejorativo. Mas nós devemos ser reconhecidos pelas nossas boas obras. Também, comentário de John Stott sobre essa passagem, ele fala: boas obras expressam a nossa lealdade a Deus e também o nosso interesse pelos nossos semelhantes. Praticar boas obras é parte da nossa missão como cristão. Andar na luz. Outrora eras trevas. Quando você é trevas, quando você não tem Jesus, você não sabe nem para onde vai. Mas agora sois luz. E agora nós andamos e devemos ser como filhos da luz. Por que isso mostra interesse com os nossos semelhantes ou para com o outro? Porque é exatamente através dessa luz é que nós vamos ajudar as pessoas. Você não ajuda a pessoa simplesmente em ser um amigo, um companheiro ou fazendo alguma caridade. Você ajuda as pessoas quando você consegue de alguma forma ser luz na vida daquela pessoa, tirar a tristeza da vida daquela pessoa, mostrar Jesus para aquela pessoa. Aí você está fazendo uma boa obra para alguém. Mais uma pequena frase diz: sem boas obras, nosso evangelho perde a sua credibilidade e Deus a sua honra. É uma frase muito profunda. Sem boas obras, o nosso evangelho perde a sua credibilidade, né? Aí o evangelho é envergonhado, né? Nós não devemos nos envergonhar do evangelho, mas às vezes nós envergonhamos o evangelho pela falta das boas obras. E a desonra a Deus. Por que desonrar a Deus? Porque é através das nossas boas obras que as pessoas vão glorificar a quem? A Deus que estás nos céus. A afirmação aqui é muito clara, versículo 14: vós sois a luz do mundo. E aí diz que devemos brilhar diante dos homens. Como isso é feito? Olha o que diz o texto: não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Para ser luz, você tem que estar num lugar de destaque. O primeiro exemplo é o exemplo de uma cidade. Você já fez uma viagem e que você está chegando bem pertinho da cidade, e você não enxerga a cidade. Aí de repente aparece uma luz lá embaixo, né? Mas o contrário também acontece. Algumas vezes nós vamos fazer uma viagem e você vê, está chegando, você vê aquela luz da cidade. Mas faltam 20, 30, 40 quilômetros, mas você já enxerga porque ela está num lugar
de destaque, que está dizendo que a gente não pode ficar escondido. Outro exemplo é de uma lâmpada. Quando se tem uma lâmpada acesa, qual o lugar que se coloca a lâmpada? Lá acima. Eu não sei quantos de vocês já fizeram uma pequena brincadeira, né? De pegar uma pequena luz, colocar num cantinho no chão e sair um pouquinho e analisar o ambiente. Depois pegar essa mesma luz, pequenininha, e colocar num lugar alto. E você olha o ambiente de novo e aquele ambiente está iluminado, mesmo com aquela pequena luz. Mas mais iluminado quando se está acima do que quando se estava lá embaixo. E aí, irmãos, aonde nós devemos ser luz? Irmão é uma bênção. Lá na igreja, né? É luz. Enquanto o culto não termina aqui, né? Aqui sim, nós temos que ser luz também. Mas a luz, ela continua brilhando. Se você se move, se você move uma luz de um lugar para o outro, aquele lugar vai se tornar escuro quando a luz sai, mas aonde a luz passa, será iluminado. E nós então devemos ser essa luz, que brilha em lugar de destaque, que está num lugar para ser visto. Crente não é agente secreto, né? Nós temos que iluminar aonde nós estamos. E como que nós somos luz? Através das boas obras, como nós já falamos, através de uma vida cristã autêntica, através de ser exemplo no caminho de Cristo. E é muito curioso, né, irmãos? A verdadeira luz, ela não vai se ensoberbecer, ela não vai se achar melhor do que ninguém, porque a verdadeira luz, ela glorifica a Deus. Essa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus, ao vosso Pai que está nos céus. Louvarão a luz e não a lâmpada. Ó, que lâmpada linda! Não, ela faz parte de um conjunto, mas o que é belo é a luz que sai, que vem dessa lâmpada. Eu gostaria que nós pensássemos nisso nessa noite. Nós estamos aqui mais uma vez, e mesmo às vezes a gente fala, né, nem sem combinar, a liturgia ela acompanha a própria mensagem, né? Nosso irmão Venâncio orou quase que o texto que nós falamos, depois os irmãos cantaram cânticos que falavam sobre ser luz. Nós estamos aqui nessa noite para ser desafiados a isso, para o quanto nós realmente recebemos dessa luz, e quando nós recebemos dessa luz de Jesus, o quanto nós estamos sendo esse transportador da luz, levando luz às outras pessoas, colocando essa curiosidade na vida dos outros. As pessoas querem ser como a gente. As pessoas querem saber qual igreja que nós vamos. As pessoas querem estar perto de nós. E não é quer saber qual igreja que nós vamos para passar bem longe, não, né? É para vir aqui junto com você. Quer saber aonde você aprendeu a ser essa boa pessoa. E aí você vai poder dizer: eu aprendi com Jesus. Jesus é a minha luz. E essa pessoa vai glorificar a Deus. Como Jesus pode mudar a vida? Como Jesus mudou a minha e a sua vida, pode mudar a vida de outras pessoas. Tem uma canção que nós estamos aprendendo há algumas semanas, que ela tem como título Luzeiros, e diz: como luzeiros no mundo o Senhor nos levantou, como cidade elevada Ele nos edificou, para libertar o cativo e vista ao cego trazer, para socorrer o oprimido e em graça abundante viver. Nós estamos aqui e somos esse luzeiro do mundo. Uma passagem de Filipenses
capítulo 2, versículos 12 a 16, diz isso. Diz: meus amados, desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Como luzeiros do mundo. Um mundo que está em trevas, e nós estamos no meio dessa geração pervertida e corrupta. Para o quê? Para sermos luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. No lugar da murmuração e contenda, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Não há nada mais terrível, né, do que murmuração e contenda, para dar um mau testemunho, não é? Alguém que fala que conhece Jesus e só vive reclamando, a pessoa vai falar: nossa, credo. Ou conhece Jesus, mas vive em contendas, e aqui diz: desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor, fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, para que vos torneis luzeiros do mundo, assim brilhe a vossa luz diante dos homens. A canção continua dizendo: quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim. Vem cumprir sobre mim todo o teu querer, abra os olhos do meu coração. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim. Que nessa noite, irmãos, nós possamos, ouvindo essas palavras, possamos cantar essa canção, possamos fazer essa oração. Quando nós estamos estudando esse tema sobre a tua palavra, ele é um desafio para nós em relação à fé, confiar em Jesus, mas é um desafio para nós como entrega das nossas vidas a Jesus, sobre a tua palavra. O que Jesus falou a Simão: primeiro ele falou que ele devia lançar as redes e pescar, e ele, sob a palavra, creu, mesmo achando estranho aquela pescaria, num lugar estranho, numa hora estranha. Ele creu, e aí, sob a palavra, ele teve uma pesca muito bem sucedida. Mas isso era apenas o início. O que acontece depois? Jesus diz uma outra palavra: eu vos farei pescadores de homens. E sobre essa palavra de Jesus, Pedro largou as redes. Você imagina um pescador largar o que ele mais amava fazer? Mas sob a tua palavra, ele largou, deixou de ser pescador de peixes para ser pescador de homens. Precisamos obedecer a palavra de Jesus. Talvez deixar algumas coisas, para que nós possamos dar um maior testemunho. Lembrar que Deus nos acompanha em tudo, né? Quando é para pescar peixe, Ele também nos acompanha e nos abençoa. Ele encheu aquelas redes. E quando nós pescarmos, quando nós brilharmos, sendo luz de Jesus, também Ele vai nos abençoar. Sobre a palavra, nós devemos assim seguir, guiar a nossa vida. Que Deus nos ajude, irmãos. Não é fácil. Nós vivemos num mundo cheio de outros atrativos. Sobre a palavra, sobre a direção, né? Nós temos dificuldades de viver sobre a direção de Deus. Nós queremos dirigir, nós queremos governar, tomar decisões, mas que Deus nos dê essa graça de entender que é Ele que deve governar, é Ele quem deve decidir. Não é fácil ser luz, mas não há outra opção, irmãos.
Se nós conhecemos Jesus, nós seremos luz. Se nós nos aproximamos de Jesus, nós seremos luz. E isso se torna, de acordo com a palavra que nós lemos, Deus vai efetuar em nós, tanto o querer como o realizar. Ele vai nos tornar esta luz. Que Deus nos ajude. Obrigado, Senhor. Nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, Deus. Ela é muito clara, ó Deus. Ela nos ensina, nos exorta, Pai. Que nós possamos, nessa noite, guardar, ó Deus, na nossa lembrança, na nossa memória, esse chamado tão especial, esse privilégio, ó Deus, que o Senhor nos dá, de sermos luz, de sermos alguém que é parecido com o Senhor, alguém que transmite a mesma mensagem do Senhor, ó Pai. Obrigado, ó Deus, e que o Senhor aplique em nós, nos fortaleça, segundo a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém.